Inclusão Descomplicada. E hoje nós temos novidades relacionadas à moda, viu, pessoal? Não é isso, Selene? É isso mesmo, Sônia. Hoje a gente está aqui com a Araguaci Filgueiras, ela que é professora do curso de Design de Moda da Universidade Federal do Ceará. A gente vai falar um pouquinho com ela sobre moda inclusiva. E aí, Araguaci, tudo bem? Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre você, como é que surgiu essa paixão pela moda inclusiva, um tema tão importante. Oi, Selene, tudo bem? Eu sou professora da universidade e dou de disciplina de ergonomia. E a ergonomia é essa relação da roupa com o corpo. Só que nós saímos do corpo padrão. E aí vamos explorando outras características e aí vem o corpo que está longe dos padrões e trabalhamos a inclusão na moda. E de 2016 para cá, durante um congresso de moda em João Pessoa, me reuni com outros professores daqui de Fortaleza e profissionais do mercado e criamos o movimento Moda Inclusiva. E desde 2016 para cá, a gente vem trabalhando várias atividades com os diversos cursos de moda de Fortaleza sob a chancela da Universidade Federal do Ceará, com o projeto de extensão Moda Inclusiva Ceará. E é justamente sobre isso que eu queria perguntar agora para ti, é justamente sobre esses outros projetos, como é que começou e como é que funcionam esses projetos, esses diversos projetos que eu sei que você está engajada dentro desse universo da moda inclusiva. Nós sabemos que o mercado da moda ele é por si só excludente. Então, a gente trabalha com os outros cursos, eventos, junto aos estudantes, para ir despertando na formação deles que eles, quando ingressarem no mercado de trabalho, enxerguem esses outros corpos. E dentro da nossa vivência acadêmica, nós desenvolvemos o projeto de extensão Calçado Inclusivo, que é o desenvolvimento de calçados para pessoas atingidas pela hanseníase, e nós temos o movimento, o Moda Inclusiva Ceará, Inserir para o Melhor Bem-Estar. Atualmente, a gente está em parceria com a Associação de Mulheres Mastectomizadas, o Lua Rosa, e a gente pretende fazer uma pesquisa com mulheres mastectomizadas, uma parceria com uma indústria de confecção de moda íntima para o desenvolvimento de sutiãs para mulheres mastectomizadas. Temos também o projeto Vestir com Emoção, que também é dentro de uma disciplina que a gente desenvolve no Lar Torres de Melo, em que os estudantes de ergonomia desenvolvem roupas específicas para os idosos e no final a gente coroa com um desfile, colocando os idosos na passarela com essas roupas produzidas especificamente para eles. Que bacana, que massa! Existe um mundo de possibilidades, sabe, Selene? Eu quero dar parabéns aqui por essa ideia de trazer a discussão para a sociedade das necessidades existentes de um nicho de mercado sedento por produtos que venham atender às suas necessidades, os seus desejos e as suas paixões. Sim, justamente por ser muito excludente, né? Eu mesmo, sendo uma pessoa com deficiência, só entendi mais sobre a moda inclusiva quando eu comecei a pesquisar mais e entender mais sobre esse mundo, mas a gente vê que é muito pouco ainda discutido. Por que você acha que isso acontece? O próprio mercado ele vai querer atender a uma massa maior. Temos, por exemplo, uma questão que é muito visível e que é contraditório, é que na nossa sociedade nós temos mais de 50% dos corpos com sobrepeso ou obesidade. Mas se nós formos ao nosso mercado de moda, a grande parte da confecção é desenvolvida para as pessoas que estão com esse padrão dito normal pela sociedade, da cultura da beleza, da cultura da moda, mas que nós temos um mercado inteiro que precisa de outras confecções, porque são outros corpos. Nós ainda precisamos amadurecer tanto a sociedade com o olhar mais preciso e, sobretudo, os designers e os donos das empresas. Porque mesmo que os designers, como nós estamos fazendo há já um longo tempo, a sensibilização, a pesquisa, o incentivo, o trabalho de produtos inclusivos, quando eles chegam no mercado, ainda tem empresas que, por exemplo, só quero confeccionar até o 42, no máximo ao 44, porque 46 já não quero pessoas gordas usando a minha roupa. Então, existe ainda muito preconceito, e eu acredito que essa é a principal causa. Esse padrão, né, que dito, como você disse, normal, que acaba deixando que muitas pessoas de fora e acaba
excluindo tanta gente. Exatamente. Quando a gente pensa nos corpos fora dos padrões ditos pela cultura da beleza e da moda, nós temos não só o plus size, mas dentro da gama de pessoas com deficiências, um leque imenso. Nós temos as pessoas com transtorno do espectro autista que têm sensibilidade sensorial, tem os tipos de tecido que para eles são muito irritantes e alteram o comportamento deles. Então, são muitas as especificidades a serem estudadas, pesquisadas, para dar possibilidades para esse desenvolvimento de roupas para a pessoa com deficiência. Araguaci, com essa questão de hoje estarmos sempre falando sobre inclusão, porque realmente agora a gente está assim, né? As pessoas estão batendo mais nessa questão da inclusão. Você concorda que talvez com essa abertura maior e essa aceitação, ou não, né? Tem muita gente que ainda não aceita. Você concorda que agora é uma grande oportunidade para poder expandir aí essa área da moda inclusiva? Sim, nós temos percebido que os corpos diferenciados, que as questões raciais, o antirracismo, têm despertado a sociedade para uma sensibilização maior à nossa diversidade. E com essa sensibilização, as grandes oportunidades de se trabalhar em favor dessas pessoas. E sobre as modificações que você até citou, né? Que a gente tem, quais são essas modificações, como é que elas funcionam na hora de fazer as peças e também os calçados, essas modificações para as pessoas com deficiência e também, né, os demais tipos de corpos. Existem possibilidades de se atender, né, às necessidades, às especificidades da pessoa com deficiência pela modelagem, pelo tecido, a leveza do tecido, a tessitura do tecido, porque ele vai satisfazer a sensibilidade tátil, o conforto sensorial, que é o toque da pele no tecido. Existem acessórios que venham adaptar na construção da roupa. Por exemplo, o elástico, o velcro, atacas, por exemplo. A pessoa que tem deficiência e não tem esse movimento da pinça dos dedos, então ele pode puxar em argolas ou atacas uma roupa para vestir. Porque o grande problema da pessoa com deficiência, dependendo do nível de deficiência, é o vestir e o despir com autonomia. Então, essas características da roupa na sua construção é que vão favorecer o vestir e o despir. A modelagem é ela se adaptar aos contornos do corpo. O tecido, tanto pelo toque sensorial, como permitir um conforto termofisiológico, que de acordo com a temperatura do ambiente que a pessoa se encontra, não fique preguenta, a pessoa não sue, ou se ela suar, aquele tecido permita a respirabilidade. Os acessórios que podem ter nessa roupa não atrapalhem os seus movimentos, não arranhem a pele, não dificultem pegar algum objeto, se locomover. Então, existe assim, uma infinidade de possibilidades que podem ser exploradas na construção, no design dessas roupas. É muito importante saber disso, né? E saber que é muito pouco falado realmente essas informações, né? A maioria a gente não reconhece, né, Sônia? É muito importante a gente falar sobre isso. E é justamente o que eu quero abordar agora para falar um pouquinho sobre os benefícios que essas modificações trazem para as pessoas com deficiência e também, né, para os outros corpos, como você já comentou. Quais são esses benefícios? A primeira delas, o primeiro deles, é a inclusão. Porque, como eu disse que a moda por si só é excludente, quando, por exemplo, uma pessoa com deficiência vai para um ambiente mais de festa, né, que ela precisa de uma roupa mais bem trabalhada, não tem se não for sob encomenda. Então, de ela participar do meio social dela sem dificuldades. O outro benefício, como eu disse, é o vestir e o despir. A autonomia, a independência são os grandes benefícios de uma pessoa com dificuldade nessas operações do dia a dia, do cotidiano. É o chegar, é o sair. Nós temos, dentre alguns projetos, estamos caminhando ainda a passos lentos, porque a gente começou antes da pandemia, né? E depois que diminuiu o período crítico, a gente apareceu outras urgências, mas a gente está caminhando no sentido de realizar uma pesquisa das necessidades de a gente formar
o conceito da roupa para a pessoa com deficiência a partir do olhar e da fala dessas pessoas. Existe uma máxima que das pessoas com deficiência é: nada sobre nós sem nós. Como é que nós vamos desenvolver peças do vestuário, incluindo acessórios, calçados, sem conversar com essas pessoas? Então, nós fizemos levantamentos das instituições que atendem pessoas com deficiência e nós estamos atrás agora, digamos assim, de empresas e de instituições que colaborem no desenvolvimento dessa pesquisa. Porque nós temos instituições que atendem vários tipos de deficiências. Mas quais deficiências? A gente vai fazer um cronograma para seguir esse caminho. A gente vai falar só com pessoas com deficiência, mas tem aquelas que quem decide são os pais, o acompanhante. E ainda tem um problema. Nós temos as pessoas que vão fazer a pesquisa estarem treinadas para saber lidar com as pessoas com deficiência, porque muitas vezes a pessoa com deficiência ela é anulada e as pessoas se direcionam para o acompanhante. Um dos problemas no mercado de aquisição do produto, quando você vai para o comércio e a chegar na loja já é uma dificuldade, adentrar na loja é outra, chegar dentro da loja e ter acesso aos produtos que não estão na altura de alcance é outra dificuldade, e experimentar mais outra dificuldade, porque passar entre as gôndolas, acessar o vestiário, tudo é difícil. E às vezes ainda tem o atendente, o vendedor, não sabe se direcionar e muitas vezes trata como criança ou então ignora o cliente e vai falar com o acompanhante. Aquela pessoa, ela tem fala, ela tem lugar de fala, ela tem sentimentos, ela tem desejos, é ela quem vai expressar o que ela está querendo comprar. Então, a nossa pesquisa visa que sejam desenvolvidos produtos, mas que eles sejam inclusivos e sejam acessíveis em todos esses caminhos, desde o designer pensar, a empresa produzir, chegar na loja e como a pessoa chegar até experimentar e levar essa roupa satisfeita, com elementos de design, com elementos de tendência, nas cores, nos detalhes, nas formas. Então, são várias possibilidades. Eu fico repetindo, mas a realidade é essa. De acordo com a sua vivência, né, no seu dia a dia, a sua experiência, como é que você acha que está o lado comercial, o lado de investimento das indústrias e das empresas em relação à moda inclusiva? Na prática, nós encontramos muito pouco. A gente pesquisando na internet, no Instagram, por exemplo, nós já encontramos diversas marcas. Vocês devem ter assistido ao comercial da Reserva. Então, o comercial da Reserva do Dia dos Namorados era o casal com deficiência, 2 casais. Um em que o homem que tem a deficiência e no outro a mulher que tem a deficiência. E essas roupas essa propaganda é de roupas da Reserva, que fez uma parceria com uma marca que é a Equal, da Silvana Louro, que desenvolve roupas para pessoas com deficiência. Mas nós encontramos outras roupas também no mercado. Tem a Angels Grace, tem a Área Roupas Adaptadas, tem a Vitória Cuervo, tem a Igual, tem a Frida, tem a Oui Petit e tem as Belezas de Helena. Então, assim, já tem algumas marcas que a gente pode comprar no meio virtual. Uma das poucas vantagens da pandemia, né, de a gente ter, né, a possibilidade mais rápida de comprar e uma segurança de você comprar roupas que venham atender às suas medidas, às suas expectativas, porque ainda existe de você querer um 42, chegar a um 38 que nem cabe em você, de você querer um 46, chega a um 40. Então, mas essas marcas que estão se especializando em roupas inclusivas, elas têm tido uma atenção mais detalhada em relação a essas expectativas, em atender a essas expectativas. Mas precisamos melhorar e ampliar essa oferta, tanto em níveis de produto, poder aquisitivo também, que a gente tem que lembrar que grande parte das pessoas com deficiência da população brasileira é de baixa renda e eles praticamente não têm acesso
a roupa inclusiva. Não tem, porque nós não temos no mercado facilmente. Então, essas roupas que ainda estão sendo exploradas, ainda não estão chegando com um preço tão acessível às pessoas das camadas menos favorecidas economicamente. Era sobre isso que eu queria comentar. Então, essas roupas, elas não chegam muito facilmente nessas pessoas, né? Que realmente as pessoas, assim, com deficiência e outros desses tipos de corpos, muitos ainda têm poder aquisitivo mais baixo e não têm acesso a essas modificações. E como é que essas pessoas, hoje, elas podem ter acesso de alguma outra forma a essas roupas? Infelizmente não. Normalmente são adaptadas, né? Se tiver uma costureira que coloque um elástico, coloque um velcro, coloque alguns tipos, laços, fitas, que vão facilitar o vestir e o despir e fazer com que a pessoa se sinta satisfeita, mas ainda é pouco. Ela tem que pesquisar, normalmente, como é que elas passam a atender às suas necessidades. Roupas com elástico, né, de malhas, que tem elasticidade, que dão maior conforto. Roupas com tecido de algodão, que também são mais confortáveis e se adaptam bem ao corpo e às condições climáticas do nosso país. E deixe-me ver o que mais. E normalmente comprar números maiores. E aí vão amarrando um laço aqui, um cinto ali e vai se virando. Você tinha falado anteriormente, comentado, a respeito da questão do treinamento da pessoa que está na loja, né? Treinamento para poder receber, para poder conversar. Também na questão de chegar ao final da venda, desde o comecinho até o final. Então, aí é uma sequência muito complexa, né? Porque são muitas etapas que têm que ser vencidas, que têm que ser superadas. E isso eu acho que também parte tanto da empresa, do empregador, para fazer esses treinamentos, mas ainda hoje a gente precisa de leis que obriguem, porque se não houver lei, não fazem. O que você acha disso? Você falou tudo com toda razão. Eu acho que o começo de tudo é a educação. Nós precisamos, enquanto agentes, formadores de opinião e educadores, trazer essa discussão para a sociedade, para fazer com que a sociedade enxergue de que modo ela pode contribuir, cada pessoa no seu campo de atuação. Como você falou aí, envolve várias cadeias, a cadeia produtiva, a cadeia comercial, a cadeia do marketing. Então, são vários setores que vão estar compondo essa cadeia de criação, desenvolvimento e entrega do produto. E o retorno, porque o produto desenvolvido e o cliente não dando retorno de principalmente um produto novo, como esse que a gente quer, que seja desenvolvido e comercializado tranquilamente na nossa cidade, né? Em todas as cidades. Mas aí precisa saber como foi que esse produto chegou ao cliente, como ele vivenciou a experiência. Nós sabemos que já tem algum tempo que as empresas de marketing têm explorado a experiência do consumidor. As nossas propagandas, elas estão muito mais emotivas, sensoriais, do que mesmo apresentar o produto. E assim, muito. Mais uma vez, e principalmente com as pessoas com deficiência. Por quê? Porque é um nicho de mercado novo a ser explorado, vão ser produtos que vão ser colocados no mercado, ainda esperando a aceitação dessas pessoas, e esse retorno é que vai tornar esses produtos cada vez mais acessíveis. A questão do preço é uma questão de mercado básica. Quanto maior a procura, maior a demanda. Quanto maior a demanda, maior a procura. Então, quanto mais nós, enquanto consumidores, exigirmos que precisamos de roupas mais inclusivas, mais a indústria vai produzir e, com o volume de produção, o preço tende a cair. E, consequentemente, né, você fala que a empresa, a indústria já vai estar fazendo, dependendo da demanda, né? Tem pessoas, tem empresários e empreendedores que já podem pegar essa ideia para que possam dar início a tudo isso. Porque se não tem, se está faltando, com certeza, na hora que o empreendedor entrar com essa ideia, entrar com esse tipo de serviço, vai ter muita gente que vai procurar, porque não tem. Quando não tem, você vai procurar e você vai aceitar. E existe aquela questão também, né, de que um vai, gosta, fala para o outro, e o outro fala para o outro, daqui a pouco está todo mundo querendo, e vai faltar até mercadoria daquela pessoa que está fornecendo aquele tipo de serviço. Eu acredito
que isso é possível. Não penso que não leva muito tempo, porque a nossa sociedade tem amadurecido numa velocidade muito rápida. Ainda existe muito preconceito? Existe. Mas se nós vamos andar nas feirinhas criativas, nós já vemos vários tipos de nicho de mercado sendo atendidos. E a pessoa com deficiência é um mercado a ser atendido. Então, eu acredito nessa evolução. Queria que fosse mais rápida, mas temos uma necessidade aí premente que tem que ser atendida. E as pessoas precisam. Nós precisamos realmente fazer com que a sociedade enxergue que nós temos essas pessoas carentes desses produtos. Tanto de vestuário, roupa, vestuário, calçado, acessórios, que sejam fáceis de manusear. O peso tem a ver também, porque se a pessoa já tem dificuldade de a si próprio locomover, dificuldade de mobilidade, ainda ter roupas, calçados, que tenham dificuldade para vestir e tirar, vai dificultar cada vez mais. Vou dar um exemplo. O projeto que a gente tem do desenvolvimento do calçado, inclusive, para pessoas com hanseníase, nós temos um trabalho transdisciplinar que a gente considera multidisciplinar, porque envolve o design, envolve a moda, envolve a saúde, com médico, enfermeiro, com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com o sapateiro, para a gente desenvolver. Nós do design estudamos com o pessoal da saúde a hanseníase, como ela ocorre, como é a sua evolução, quais as sequelas e o que isso tem a ver com o calçado. A pessoa com hanseníase, ela ainda é muito excluída da sociedade, pelas características que a doença provoca, né, as sequelas. E as extremidades são as primeiras partes que são acometidas e a pessoa perde a sensibilidade. Então, os pés já é clássico. Daí, ele, pela falta de sensibilidade, ele começa a machucar, vira uma ferida, aquela ferida vai crescendo, e aí, dependendo da falta de tratamento que as pessoas ainda não têm tanto acesso, a saúde pública tem todo o tratamento, mas até pela vergonha não busca, tem prefeito que não dá atendimento à hanseníase, decide não fazer campanha de hanseníase, porque vai atrair negativamente os olhos da sociedade para dizer que a hanseníase está naquele local, as pessoas vêm se tratar em Fortaleza, e aí os calçados começam a não satisfazer. Por quê? Porque falta um dedo, deforma o pé, as pessoas também têm problema nas mãos, nos olhos, aí não consegue colocar uma fivela, não consegue colocar um cadarço. Então, os calçados têm que ser analisadas as características para poder ser desenvolvido. No caso da hanseníase, no nosso projeto, nós desenvolvemos 39 pares e foram 78 pés diferentes. Se duas mulheres calçarem 36, as duas tiverem sequelas de hanseníase, são 4 pés diferentes. Porque um deforma de um jeito, deforma de outro, e a gente nunca vai ter um calçado igual. E nesse caso aí, realmente são calçados, né, específicos. Existem peças podais que são adaptadas, que são para adaptações de calçados, para promover o equilíbrio e o conforto da pessoa que tem, né, problemas nos pés, que não só a hanseníase, mas a diabetes também provoca muitas sequelas. Então, são calçados adaptados. E aí, esses calçados a gente já pega, eu digo assim de um modo geral, né? Tem empresas aqui em Fortaleza, eu tenho uma parceira nossa que trabalha com isso. Tem as peças podais, que são desenvolvidas lá no Sudeste, são compradas, aí de um sapato comercial que seja confortável, ele vai fazendo adaptações com essas peças podais. E faz teste com o usuário, né? Verifica o equilíbrio na postura do caminhar, em toda a sua utilização daquele calçado. E não é possível, assim, de um calçado atender a várias pessoas, porque as deficiências são diferenciadas. Mas onde é que a gente encontra? Ainda é muito difícil a gente encontrar em qualquer loja, em qualquer lugar, assim. Onde é que a gente encontra esses tipos de peças? Tá. De uma maneira geral, já existem linhas confortáveis nas sapatarias comerciais, aquelas que trazem aquele nome Comfort, alguma coisa Comfort. Então, realmente, já são calçados que já têm um trato melhor na sua construção. Sim. Tanto em modelagens,
quanto em materiais. E também no aspecto do calçar e o descalçar. Porém, esses calçados que levam essas adaptações, ou você consegue com sapateiros, que está cada vez mais difícil na sociedade. Nós sabemos que tem algumas profissões artesanais que as novas gerações não querem dar continuidade ao trabalho que os pais desenvolviam, mas é comum de você chegar nessas lojas ortopédicas que fazem a adaptação do sapato comercial, colocam essas peças podais e fazem essa adaptação. Muito interessante. Infelizmente, ainda é muito difícil encontrar, mas espero que no decorrer a gente consiga encontrar mais facilmente essas peças. Tá, mas tem algumas lojas ortopédicas que fazem. Então, assim, de repente, com essa nossa fala aqui, esse nosso papo, os donos de lojas ortopédicas venham a se sensibilizar e explorem esse mercado também, né? Desenvolvam, deem qualidade de vida às pessoas que precisam desse tipo de calçado. É para isso que a gente está aqui, né? Para sensibilizar as pessoas e conseguir que cada vez mais outras pessoas consigam ter informação e também esse conforto que a gente tanto precisa. Existe também a questão da lingerie, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, quando a gente fala da intimidade feminina, fala muito profundamente. São sentimentos, é amor próprio, são as cobranças da sociedade com a beleza, com a aparência, mas muito mais importante e necessário é o se sentir bem, é a pessoa sentir bem consigo mesma. E o câncer de mama, ele atinge a mulher de uma forma muito violenta porque mexe com o seu mais íntimo, né? Mexe com a sua sexualidade, mexe com a sua aparência, com o seu bem-estar, com a sua saúde física e emocional. E por isso que se faz necessário que as empresas também despertem para desenvolver lingeries que atendam a essas necessidades. Nós temos, por exemplo, mulheres que tiram apenas uma mama e não faz a reconstrução, mulheres que tiram a mama e faz a reconstrução, mulheres que tiram as duas mamas, fazem a reconstrução, e mulheres que tiram as duas mamas e não fazem a reconstrução até atingir os 5 anos, que são aqueles que são esperados para uma alta. Né? Então, durante esse período, elas não deixam de ser mulheres. Elas não deixam de querer explorar a sua sensualidade, a sua sexualidade. Elas estão vivas, elas têm amor, elas têm sentimento, elas têm amor próprio. E satisfaz muito encontrar lingeries que lhes deem o conforto sensorial, o conforto psicoestético, o conforto termofisiológico, o conforto ergonômico. Então, todas essas características, elas devem ser exploradas no design e no desenvolvimento desses produtos. Nós que estamos com um projeto, né, estamos na fase de pesquisa com as mulheres que são mastectomizadas para entender o que elas querem, o que elas têm no guarda-roupa delas, o que elas sabem que têm e não podem ter o acesso. Isso é muito importante, porque já existe, sim, mas aí ela pode adquirir? E aquelas que estão podendo adquirir, estão se sentindo bem com essas peças? Elas estão bem só porque são confortáveis? Mas e a beleza dessas peças? Elas têm marido, elas têm namorados, elas têm companheiros, né? Tem as suas companheiras, as suas esposas. Então, é uma peça íntima muito importante. E o efeito da mastectomia é muito violento. Então, por que não a gente pegar e estar com elas no sentido de trazer o bem, de fazer o bem, de despertar o bem nelas, porque machuca demais. E outra questão é que com a mastectomia, a área da cirurgia ou a área afetada pelos tratamentos se torna muito sensível. Então, quando eu falo de modelagem quais os materiais que a gente está usando, aquelas aspas que a gente tanto usa, elas machucam. Tem aspas de diversos materiais. Tem as mais confortáveis e tem as grosseiras. As rendas, tem rendas grosseiras, tem rendas mais confortáveis, delicadas.
a própria malha que está em contato com a pele. Qual é a fibra que está ali em contato? É uma fibra áspera? É uma fibra macia? O toque é leve? O toque é frio? Então, assim, são muitos os elementos que são explorados no design para desenvolver essas peças. E no caso do Sim. comércio no Nordeste, você tem assim alguma referência de que existem indústrias que estejam preocupadas também com essa questão da lingerie para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou de necessidade? Sim, eu estou sabendo, mas assim, ainda não tenho, digamos assim, autorização para falar. Mas já tem pesquisas aqui no Nordeste, aqui em Fortaleza, trabalhando nesse sentido. Eu fico muito feliz, espero até que essa empresa chegue a ser nossa parceira. Não tem lojas aqui no Ceará que já vendam alguma lingerie desse tipo? A gente tem todo tipo, né? A gente sutiãs, a gente tem calcinhas e tal. Tem. Mas são aquelas para fazer assim a gente ficar anatomicamente, né, mais Pronto. confortável e bela, né? Tem, mas as pessoas que precisam comprar ainda precisam fazer muita pesquisa para encontrar. Não estão tão disponíveis. Entendi. Não estão tão disponibilizadas, não estão tão acessíveis. Só mais uma pergunta em relação não estou falando só de lingerie, nem de calçado, eu estou falando no geral. No nosso Brasil, apesar de tantas lutas, né, Sim. e de tantas batalhas, nós temos aí um pouquinho não, né? A gente tem muita resistência. Uhum. Você acredita que um projeto feito de conscientização não é fácil, porque as pessoas têm uma campanha de conscientização, a gente até já está vendo na televisão, está sendo feita, né? Mas as pessoas parecem que estão assistindo e não é com elas, tipo, não é comigo isso que ele está falando. Ela não se enxerga como uma pessoa que se não for um preconceito, ela tem uma certa cegueira em relação ao que acontece. E só começa a sentir na pele quando acontece na sua casa, na sua família, ou quando acontece com ela mesma. Você, como uma pessoa que convive com isso, que estuda isso, esse tipo de situação, como é que você vê essa situação no nosso país? Triste, não é? Porque nós precisamos avançar muito nessa temática. Mas eu acredito, as mídias sociais, elas têm quase que definido os nossos caminhos. Então, as pessoas que podem, que devem, que têm essa possibilidade de estar nas mídias mesmo, de usar a sua força de fala, a sua força de envolvimento e ter isso como causa. Engajamento, exatamente. Então, nós já vimos, quando nós pensamos politicamente, nós não temos uma força de pessoas que trabalham positivamente por A ou por B. Tem pessoas que trabalham positivamente por um humor ácido ou por um humor mais leve. Nós temos pessoas para trabalhar em todas as vertentes. É a gente encontrar esses canais e essas pessoas e esses caminhos. É possível? É fácil? Não. É um processo mesmo lento de educação para chegar à conscientização. Eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para poder a gente explorar um pouquinho esse assunto. Mas quando você falou aí a respeito de pessoas que possam fazer a diferença, pessoas que possam divulgar, contar as situações, e foi pensando nisso que eu com Selene, Ricardo, Verusca, Paty, Milena, enfim, a turma aqui do Inclusão Descomplicada, a gente pensou nisso um dia numa reunião aqui mesmo nessa sala, e a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa para que as pessoas possam conhecer realidades, né? Porque a gente vê muita coisa, mas as pessoas não têm a convivência. A Selene, por exemplo, é a realidade que ela tem no dia a dia, a sua realidade de poder pesquisar e trabalhar em prol dessas pessoas que precisam tanto da compreensão e do engajamento para que elas possam ter uma facilidade maior para poder conseguir o que quer. Então, para a gente também está sendo um prazer trabalhar com você aqui, porque nós estamos trabalhando juntos para poder fazer com que o povo que está nos assistindo possa entender um pouquinho aí dessa essência e também se tocar e poder fazer a parte dela. Porque assim, gente, não pense só
no que você é ou no que você tem, no que você pode fazer. Pense no seu colega também. Esse negócio da gente fazer as coisas só quando a gente sente na pele, isso é muito triste. Por exemplo, você está vendo que uma colega sua está sofrendo algum tipo de situação, vamos dizer aqui, no trabalho. Mas não é com você, né? Então você não se mete, não se envolve. No dia que é com você, você chora, você acha ruim, você se revolta. Então a gente tem que tentar ter empatia pelas pessoas. É isso que está faltando no nosso Brasil. Eu não sei porque eu acho até que essa questão da internet, das redes sociais, do TikTok, do que for, parece que as pessoas estão tendo menos empatia do que antes. Eu estou achando que as pessoas estão muito frias, as pessoas estão irônicas, as pessoas simplesmente só dão importância para o que é irrelevante para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu acho que a gente precisa falar muito mais sobre essas causas, essas coisas, nas redes sociais, porque hoje é o que a gente tem informação, é mais pelas redes sociais, a gente consegue abordar e chegar em vários públicos. Eu consegui acesso a vários assuntos que eu não conhecia, que eu não tinha muito conhecimento, através de influenciadores que a gente nem tem muita sabedoria sobre eles, não são muito falados, mas quando a gente entra nessa causa da acessibilidade, da inclusão, de tudo assim, a gente conhece pessoas maravilhosas falando abertamente sobre todos esses tipos de temas. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, com Araguaci, com você, com tanta gente que está por trás desse projeto, é justamente isso, dar voz e dar voz e vez para tantos assuntos tão relevantes, né, para a gente. Eu acredito também, só reforçando, é que existe espaço para maldade? Existe. Mas uma vez eu ouvi alguém falar e eu achei muito importante. Quantas pessoas más estão ao seu redor? É muito pouco. Então a gente não pode estar dando importância para essas pessoas que elevam o mal de uma forma ou de outra. Então vamos expandir, né, a fala, as ações que vão melhorar e dar qualidade de vida ao outro. É ter empatia e é arregaçar as mãos e as mangas e fazer também. A inclusão e a acessibilidade tem muito a se falar e a se vivenciar. E o que eu lembrei quando você estava falando é que as novas gerações, por mais que a gente pense, eles vivem dentro da internet, estão em si mesmados, mas eles estão nascendo, estão vivenciando, estão despertando para uma nova sociedade. Eu vejo que existe mais respeito às diferenças. Quando a gente pensa no mundo LGBTQIA+, hoje nós temos muito mais possibilidade de respeito e de compreensão da dor do outro. Que a minha geração, quando eu era adolescente, é passar uma pessoa, um gay, por exemplo, e o outro vaiava. Vai, não sei o quê. Era muito diferente. Hoje, existe muito mais empatia em relação a isso. E acolhimento, né? E acolhimento. Quando eu falei das feiras, inclusive, das feirinhas criativas, você encontra muito mais produto para esse público. Muito. Então, é a gente enxergar as possibilidades e oportunidades de estar com o outro, de atender ao outro, de desenvolver alguma coisa para o outro, seja em forma de ação, seja em forma de fala, seja em forma de produto, seja em forma de espaço. Esse espaço aqui é muito rico e, como esse, muitos espaços podem ser explorados nos meios de comunicação. É a TV, é o rádio, é o Instagram, é o TikTok, é o Facebook, porque todos esses canais têm o seu público. Sim. E todos esses públicos têm que se envolver com a causa da acessibilidade e da inclusão. Independente do que você diz. Eu tenho um irmão, um filho, um parente, alguém que sofre. Tem as pessoas que sofrem. E a gente precisa trazer essa discussão para gerar ação. Não vai gerar ação se a gente não trouxer a discussão. A gente aqui falando de novas gerações, eu pensei numa coisa para perguntar. Você é professora de universidade. Eu fiz meu trabalho de conclusão de curso voltado para esse público. Depois a gente vai vir com esse assunto, que é a questão da
da educação dentro das universidades, né, no ensino superior, mas eu queria te perguntar como é que você enfrenta a aceitação desses adolescentes, desses jovens que estão na universidade com essa questão, né, com essas causas que você encontra na sua disciplina, que você dá na sua matéria. Como é que foi? Já faz tempo que a gente traz esse nível de discussão, né? E o que acontece é que eu acho que existe o antes e o pós-pandemia. Eu ainda não desenvolvi o meu trabalho de ergonomia com o Lar Torres de Melo por conta da pandemia, que até ano passado eles são um grupo de altíssima vulnerabilidade, assim como do calçado também. Então, a gente ainda não teve o contato, né? A partir do ano que vem é que a gente vai realmente chegar mais próximo. Mas até 2019, a gente sempre trabalhou bem com os jovens junto às causas sociais. Então, assim, o retrato de hoje, né, do pessoal que entrou em 2020, 2021 e 2022, eu ainda não tive acesso quando se trata de inclusão em sala de aula. A disciplina que eu estou dando ainda a gente foi muito só teoria, a ergonomia que eu dei foi muito teoria. E realmente eles fizeram trabalhos, apresentaram, discutiram, mas não foram para a prática de vivência com essas pessoas. E eu quero até falar aqui de outra causa que a gente pensa também na inclusão social. A gente tem outro projeto, tem vários projetos lá na universidade, e tem um outro projeto que se chama Colcha de Retalhos. É um projeto de mulheres com mulheres para mulheres. Então, as coordenadoras somos mulheres, as bolsistas são mulheres e as atendidas também são mulheres. A gente está atuando em 3 comunidades, no Bom Jardim, no Henrique Jorge, no Genibaú, em que a gente trabalha a qualificação, a sustentabilidade e o empreendedorismo. A partir dos retalhos, que são refúgio da indústria de confecção, a gente desenvolve a qualificação, utilizando os retalhos com corte, modelagem e costura, para elas desenvolverem peças para gerar renda. Tem 5 anos esse projeto, ano de 2020, a gente conseguiu com que elas desenvolvessem as máscaras e foi o que deu renda para elas, para botar o feijão na mesa, o arroz na mesa. E no ano de 2021 já se tornou mais difícil porque as máscaras descartáveis já estão, né, no mercado. E a inclusão social é fazer com que elas desenvolvam peças de material que elas não gastem dinheiro e promova a sua autonomia, a sua independência financeira. Porque esse público também é vítima de violência doméstica. E o nosso objetivo é trabalhar a sustentabilidade com formação, buscando empreendedorismo para gerar a autonomia e a independência, porque muitas das mulheres que vivem em situação de violência doméstica é por conta da dependência financeira do companheiro para botar o alimento para os filhos. Queria só convidar a todos vocês que estão assistindo aqui o nosso podcast a assistir o programa Conexão, que é todo domingo, às 9 horas da manhã, na TV Metrópole, canal 16.1. Você também pode assistir pela internet através do site, que é o TV Metrópole, canal 16.com.br, e nós estaremos lá então com o quadro Inclusão Descomplicada, para que vocês possam acompanhar a prévia dos podcasts, certo? Sempre a gente vai dar aquele gostinho no programa, você vai acompanhar, depois você vai para o podcast para assistir na íntegra a nossa conversa, tá bom? Tá todo mundo convidado, vocês estão conferindo aí nos caracteres todas as informações, porque o programa Conexão com o quadro Inclusão Descomplicada está maravilhoso e vai continuar muito melhor. Hoje nós tivemos uma convidada maravilhosa que estreou o nosso podcast. Quero agradecer demais. Muito, mas muito experiente e conhecedora daquilo que fala. Realmente domina a palavra. Então, muito obrigada. A Selene agora, né, vai fazer as suas considerações finais. Acabei de fazer a minha, agradecendo pela sua participação. Muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa, muito proveitosa. Muito obrigada, Araguaci. Foi muito especial ter você aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite. Eu sempre gosto de estar nesses espaços, porque a sociedade também precisa saber o que a universidade está desenvolvendo. Nós somos servidores públicos, o ensino é gratuito e nós temos que retornar para a universidade. Não existe riqueza maior
do que desenvolver a qualidade de vida da nossa sociedade. Quero agradecer o espaço e dizer que o nosso movimento Moda Inclusiva é composto por professores das faculdades que têm cursos de moda em Fortaleza, designers profissionais que trabalham no mercado de trabalho. Estamos todos disponíveis também para, se precisarem da gente, outros profissionais virem aqui falar. Com certeza. E estamos aí para formar uma sociedade mais justa e mais igualitária. E de melhor qualidade de vida para as pessoas. Na nossa próxima edição estaremos trazendo mais novidades, estaremos trazendo mais informações para vocês a respeito de inclusão. Não perca, fiquem atentos e a gente se despede aqui. Muito obrigada e a gente juntinho aqui dá um tchau pro pessoal de casa, ó. Tchau. Tchau, pessoal, até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.